A paz do Senhor a todos. Em nome de Jesus seja adorado, glorificado. Aqui hoje na cidade de Santa Mercedes, para trazer a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Curte, compartilha, dê o seu joinha, se inscreva no canal. E que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Ei. Glória a Deus. Ei. Aí, bom. Glória a Deus. Deus possa abençoar a tua vida nesta manhã e que Ele venha nos dar um dia abençoado e que o Senhor possa abrir nossa mente, nosso entendimento para aquilo que tem preparado para mim e para você nesse dia. Eu e você estamos aqui de pé, respirando, porque o Senhor, com a sua graça e sua misericórdia, nos deu mais essa oportunidade. E hoje, é mais uma oportunidade que você tem de estar ouvindo a palavra do Senhor. Que a Bíblia, ela vai nos dizer, no Evangelho de Marcos 16:15, Jesus deu a ordem aos seus discípulos, quando ele separou os 12, ensinou, porque Jesus Cristo, ele veio nesse mundo com o objetivo para salvar a humanidade de uma condenação eterna. Essa condenação veio através do pecado. E Jesus Cristo, ele veio para dar mais uma oportunidade para mim e para você. Que o mundo, a Bíblia diz que já está condenado, mas a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que crê no Filho de Deus, único, aquele que veio para nos salvar. E ele ensinou os discípulos, preparou, e ele retornaria para o seu trono, para a sua glória. E depois de morto, depois que ele ressuscitou ao terceiro dia, se reuniu com seus discípulos e deu uma ordem
E ele diz: ide para o mundo inteiro pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Eu estou obrigando você a crer. Eu não estou aqui para confrontar você. Estou aqui para pregar o evangelho. Mas nós sabemos que as pessoas estão tão distraídas com as coisas do mundo que não dão importância ao evangelho de Jesus Cristo. Mas essa ordem foi dada para mim. Eu tenho a obrigação de falar do evangelho, da Bíblia. Estou aqui para falar para você de político, de religião, outras coisas que você imagina. Porque muitas pessoas me perguntam muitas vezes o que vai ter quando a gente está montando a estrutura do som, vai ter um baile. É o que está na mente das pessoas. Bagunça, distração mundana. É isso que está interessado. Mas a ordem foi dada. E eu tenho que cumprir. Porque o preço, quem não cumpre a vontade de Deus, o preço é muito caro. E a Bíblia diz, em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E é o que mais acontece, é o que mais nós vemos. Os dias cada vez mais difíceis, os dias cada vez mais a tribulação. Quem tem conhecimento das Escrituras sabe que o fim está próximo. Mas quem não lê as Escrituras, quem não procura conhecer a verdade, vive nesse mundo enganado. Que a Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno. E ele está aí, fazendo as coisas que o mundão gosta, e oferecendo cada dia mais aquilo que o mundão gosta. Mas os que é de Deus vive separado das coisas mundanas. Mas quem não é de Deus vive enfiado nas imundícias deste mundo. Em 1 Timóteo 2,5 diz assim: porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É esse que eu vos anuncio nesta manhã. É esse que tem todo o poder de te dar salvação. Nenhum outro pode te dar salvação a não ser Jesus Cristo. Ele disse no Evangelho de Mateus 4,17: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Por isso que Jesus, ele deixou a palavra para que eu e você pudesse ficar atento para os dias de dor. Está prestes para acontecer aquilo que nós aguardamos, os salvos. Porque o mundão, aqueles que gostam desse mundo, não quer que acabe o mundo, não quer que acabe, porque preferem as coisas mundanas, porque preferem as imundícias, preferem curtir a carne. Por isso que ele disse: arrepende enquanto é tempo. Arrepende, porque é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus não é aqui nesse mundo, nessa terra. O reino de Deus não se encontra na bebedice, na farra, na cachaça. O reino de Deus são para os santos, são aqueles que é lavado, remido com seu sangue, que obedecem a sua palavra. E ele diz nas Escrituras
No Evangelho de João 8,32, a palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. O que é a verdade? A verdade é isso que eu estou pregando aqui, a palavra de Deus. É Jesus Cristo. A verdade não é em homens. A verdade não é na estátua. A verdade não está em político. A verdade não está em pai de santo. A verdade não está em religião. A verdade está em Jesus Cristo. Porque ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que você tem que conhecer a verdade. Somente a verdade que te liberta. Mas se você não tem interesse na verdade, o problema é teu. A decisão é sua. E você prefere viver da maneira que você quer, do jeito, a vida que você leva, nas imundícias, achando que está bom. O problema é seu. Mas uma coisa é certa: eu tenho que falar aquilo que o Espírito Santo manda eu dizer. Eu queria deixar uma passagem aqui nas Escrituras para meditação da palavra de Deus, que se encontra em Lucas, capítulo 13, versículo 22. Se você tem uma Bíblia na sua casa, abra a tua Bíblia para a meditação da palavra de Deus. E aonde você estiver, a oportunidade que você tem. Muitas das vezes, passou a semana inteira você nem lê um versículo da Bíblia. Passou a semana inteira, você se preocupou mais com as coisas do mundo, na correria, no que comer, no que beber, festas, bebida. E não pegou a Bíblia para ler pelo menos um versículo. E você tem a oportunidade de acompanhar nesta manhã. Lucas 13, 22 diz assim: a porta é estreita. É o título da mensagem. 13, 22. Eu percorri a cidade e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Eu disse-lhe Senhor, são poucos os que salvam? Ele lhe respondeu: porfiai, ou seja, fica atento, por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Versículo 25. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, Deus disse: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos respondeu: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade.
ali haverá choro e ranger de dentes, quando vide Abraão, Isaque e a Jacó, e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus está nos dizendo que a porta é estreita. A porta para entrar no céu é estreita. Não é de qualquer jeito que as pessoas vão entrar no reino de Deus levando uma vida de qualquer jeito. Levando uma vida da maneira que quer. Levando uma vida curtindo só as coisas desse mundo e não buscando Jesus Cristo na sua vida. Eu quero dizer para você que Jesus veio esse mundo para salvar esse mundo. Mas a palavra de Deus fala que nem todos vão ser salvos. Nem todos. Não vão ser salvos por quê? Pelo motivo da desobediência. Que veio lá do Jardim do Éden. Quando Deus disse para Eva, para comer, ela poderia comer de todos os frutos do jardim, mas havia uma árvore que não poderia ser tocada. Uma árvore que aquele fruto não poderia, eles não podiam tocar e comer. Mas o diabo veio até ela e falou no seu ouvido: pode comer, e não tem problema nenhum, porque se você comer, você vai ter inteligência igual a Deus, sem igual a Ele. E ela, seduzida pelo fruto bonito, saudável, e caiu na lápide do diabo. É isso que esse mundo está vivendo, caindo na conversa do diabo, porque faz as coisas que desagradam a Deus e desobedece ao Senhor. A porta é estreita. A porta para chegar no reino é estreita. Porque se você querer entrar no reino de Deus, tem que abandonar esse mundo. Tem que abandonar as coisas malignas desse mundo. E Jesus percorria as aldeias. Era essa a missão de Jesus. Trazer a palavra de Deus para que as pessoas pudessem conhecer e viver para ser salvo. Porque ele sabia que o inimigo já agia na vida das pessoas. E ele percorria as cidades, as aldeias, as vilas, visitando e ensinando as pessoas. E aquelas que creram, elas começavam a seguir Jesus. E aquelas que obedeciam aos seus ensinamentos, a sua palavra, elas eram salvas após a sua morte. Porque todos vão morrer. Todos. Eu vou morrer, você vai morrer. O problema é que depois da tua morte, depois que você morrer, você sabe para onde você vai? Você tem feito as coisas para você ter certeza para onde você vai? Ou você acha que, levando a vida do jeito que quer, da maneira que quer, depois da morte, vai estar com o santo, e Deus é santo?
Nunca, jamais. Porque Deus, Ele é puro, não aceita sujeira com Ele. E Ele percorria as aldeias, cidades, ensinando que o reino estava próximo. Por isso que Ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino. E essa mesma mensagem, ela começou desde João Batista, pregando no deserto, para aquele povo crédulo, aquele povo que não queria saber de Deus, que existia já os mandamentos para obedecer, mas o povo vivia tão distraído com as coisas mundanas, nas suas idolatrias, nas suas perdições, e não queria seguir os mandamentos de Deus de acordo com Deus queria. Mas eles criavam as suas próprias leis, que nem eles conseguiam o fardo carregar e pôr nas mãos das pessoas obedecer. Por isso, a palavra de Deus fala que viria o Salvador desse mundo, que é Jesus Cristo, que não é outro além dele. O João Batista já pregava essa mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino. O João Batista dizia: não sou eu o Salvador, mas após mim virá outro, que eu mesmo não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. E Jesus Cristo veio e foi batizado, e começou a ensinar, depois de passar 40 dias, 40 noites no deserto, sendo tentado pelo diabo. Por isso que nesse mundo, Jesus Cristo já deixou avisado: nesse mundo tereis aflições. Eu também passei. Eu passei por muitas dificuldades, perseguições, tudo. E Jesus Cristo disse: eu passei por tudo, mas vocês também passarão. Mas aquele que resistir até o fim, esse será salvo. Esse mundo está perdido. A única solução é Jesus Cristo. Jesus é a única esperança da minha e da tua vida. Jesus Cristo. Não é outro. Se você está colocando a tua fé em outro Deus, outra deusa, você está perdido. Você está fora, meu reino. Está fora. Porque Jesus Cristo, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Ele veio a esse mundo para pagar um preço muito caro, para que nós pudéssemos ser salvos. Mas você não está dando importância na tua salvação. Esse mundo tem ódio de Jesus. Esse mundo, quando vai falar de Jesus, foge. Sai correndo. O mundo não gosta quando fala de Jesus. O mundo gosta de viver do jeito que quer. E quem segue Jesus não vive do jeito que quer. Quem quer seguir Jesus não vive da maneira que quer. O mundão odeia Jesus. Não gosta de Jesus. Arruma Deus
arruma uma mesa para servir. Porque o Deus que quer servir de madeira, de barro, de gesso, não te proíbe de fazer as coisas que você, a tua carne deseja. Os deuses desse mundo tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem pés, mas não anda, não faz nada. Não faz nada. Por isso que serve esses deuses, porque faz o que quer, vive da maneira que quer, vive na bagunça, na bebedeira, na prostituição, na cachaça, ainda fala que vai ser salvo, ainda fala que vai morar com Deus, ainda diz que vai morar com Deus. É porque não conhece Deus, não conhece Jesus. Se conhecesse Jesus, não vivia da maneira que vive. Abandonava as coisas desse mundo para servir Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Jesus é santo. Ele disse: enviai por entrar pela porta estreita. Ele disse, Jesus Cristo dizendo, próprio Jesus dizendo, enviai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos querem entrar para a porta estreita, muitos querem entrar no reino de Deus, muitos querem entrar, mas não vão conseguir. É o próprio Jesus está dizendo. Porque vive com os seus vícios, com a sua adoração, por coisas mundanas, adorando jogador de futebol, adorando cantores mundanos, muitos adorando padre, adorando capa, muitos adorando pastores, bispos, mas esquecendo do próprio Deus, do próprio Jesus. É o que nós temos, idólatras, idólatras. E a Bíblia diz que muitos procurarão entrar e não poderão entrar. Que faz as coisas que quer, anda do jeito que quer, desobedece a palavra de Deus, vive na desobediência e acha que vão entrar, mas não poderão entrar, porque estão com essas vestes sujas, com essas vestes imundas,
pelo pecado. E a palavra de Deus fala, quando o pai de família se levantar, encerrar a porta, e começar a estar de fora, e a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disse, não sei de onde vós sois. É isso que vai acontecer. Jesus Cristo está voltando. O tempo está acabando. O tempo está acabando. Por isso que ele deixou os discípulos, escolheu os seus servos, escolheu pessoas para anunciar a verdade. Mas se você não quer ouvir a verdade, é problema seu. Se você está te incomodando, é porque a palavra de Deus já avisou, já deixou escrito. Muitos terão comichões nos ouvidos. E o próprio diabo cega e surda as pessoas para que não queiram, para não ouvir a verdade. Que a verdade liberta. Que a verdade é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você quer ser salvo? Você quer estar morando com o mestre, com o rei? Deus Todo-Poderoso? Ouve a palavra de Deus e obedece. Porque teu dia está acabando. E como é que você está levando a tua vida? O que é que você ainda está fazendo? As escondidas. O que você anda fazendo? Achando que Deus não está vendo? O que você anda fazendo? As escondidas. Você pode esconder de todo mundo. Mas de Deus você não vai esconder. As imundícias, o pecado, que vai levar muitos para o inferno. Porque a porta é estreita. E muitos procurarão entrar e não vai entrar. Não vai entrar. Porque não vive de acordo com o Deus Todo-Poderoso. Manda que viva. Por isso não vão entrar. É a palavra de Deus que está falando. Muitos procurarão entrar e não vão entrar. Quando o pai de família, que é o próprio Senhor, Ele que é o dono de tudo, quando o pai de família se levantar e encerrar a porta, ou seja, quando isso aqui tudo acabar, quando a última trombeta foi tocada, aonde os salvos, quem for vivo, os mortos que morreram por Jesus Cristo, que morreram salvos, esses ressuscitarão primeiro. O seu corpo, a Bíblia diz que a terra vai ter que devolver. O fogo que foi queimado tem que devolver. Porque é o poder de Deus. Esse corpo vai juntar com a alma para receber a sentença final. Todos vão ressuscitar. Os perdidos salvos. E aqueles que for salvo, que está vivo, o seu corpo será transformado. E vai encontrar com o Senhor nas nuvens. No corpo glorificado. E a porta vai ser cerrada. E muitos vão querer entrar e não vão poder entrar mais. E não adianta, depois que você morreu, vir rezar, depois da tua morte, não adianta você ficar acendendo meia vela,
fazendo reza. Não adianta. Você tem que decidir para a salvação enquanto você está vivo. E a Bíblia diz que não tem purgatório. Você não encontra na Bíblia purgatório. Isso é invenção de homens. Diz que depois que morre, fica lá purgando. Isso é mentira. Inventaram para te enganar. Porque a Bíblia diz que todos vão receber uma sentença no último dia. Porque a Bíblia diz, em Hebreus 9:27, que está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. O juízo de Deus. Hebreus 9:27. Está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. A sentença final. Ninguém vai ficar purgando em lugar nenhum. Depois que você morrer, a Bíblia diz que a alma vai ficar, os salvos vão ficar num lugar de descanso. Mas os perdidos já vão para um lugar de tormento. E vai ter a segunda morte, onde serão lançados no lago de fogo e enxofre para toda a eternidade. Vão ser lançados no lago de fogo e enxofre pela eternidade. E os salvos estarão com Deus para sempre. Por isso que você tem que decidir a sua vida enquanto você vive. Porque depois da morte, segue-se o juízo de Deus, a sentença final. E todos vocês têm que. Mas as coisas do mundo estão te prendendo mais do que as coisas de Deus. Porque não quer conhecer Jesus, não quer conhecer a verdade. A verdade que liberta. Naquele tempo, Jesus andava no meio do povo, ensinando a eles, dando-lhes a oportunidade de serem salvos. Eles deveriam se arrepender e colocar a sua fé nele. E não mudou, continua da mesma forma. O Espírito Santo de Deus, ele veio para convencer o homem do pecado. Mas as pessoas não querem o Espírito Santo de Deus, porque não querem se arrepender e andar de acordo com a palavra manda. Não querem. Mas preferem as coisas mundanas do mundo. Festas. Há pouco tempo teve uma festa aqui. Uma festa mundana. 3 dias de festa, não sei quanto. Creio eu que estava lotado de gente. Ali para ver aqui. No recinto onde não tem nada que presta. Porque Deus, o Espírito Santo de Deus não está nesse lugar. Essas festas de rodeio, o Espírito Santo de Deus não está. E o povo quer saber dessas festas mundanas. O pior que tem aqui é crente lá dentro. Os crentes mundanos, os evangélicos mundanos. Os evangélicos que dizem que é evangélico, achando que vai ser salvo. Mas vivem agradando mais o diabo do que a Deus. Esses falsos evangélicos, cada dia mais está piorando. Diz que é crente, que é evangélico,
está servindo a Deus, mas está em festas mundanas. Evangélicos falsos. Diz que está servindo a Deus. Está nada. Está servindo ao maligno. Em vez de estar visitando, levando a palavra de Deus, evangelizando, vai para assistir festas mundanas, cantores mundanos, que oferecem sua alma ao diabo para ficar rico. E você não vai enganar Deus. Crente, evangélico, porque até a Bíblia diz que até o diabo é crente. E quer esconder atrás do nome de evangélico, achando que vai enganar. Mentiroso. Sair pelas ruas para falar de Jesus, ninguém quer. Sair nas ruas para falar do Evangelho, Jesus Cristo salva, perdoa e batiza, e quer ver essa salvação, esses evangélicos não querem. Preguiçosos. Preguiçosos. E muitos avarentos. Mas Jesus vai te pegar. Aquele dia. Quando toda a família se levantar e encerrar a porta e começar a estar de fora e a bater a porta. E muitos vão ficar batendo na porta. Deixa eu entrar. Acabou. Acabou. Mundanos. Mundanos. Que não obedece a palavra de Deus. Desobedientes. E vão bater na porta e não vai entrar. E ele mesmo vai dizer: não sei de onde vós sois. É isso que você vai ouvir naquele dia. Desobediente da palavra de Deus. Agradando mais o diabo do que a Deus. É o que você vai ouvir naquele dia. É o próprio Jesus dizendo: não sei de onde vós sois. Já pensou você ouvir naquele dia do próprio Jesus? Ele dizendo: não sei de onde você é. Quem é você? Você fez o que para estar aqui querendo entrar no meu reino? Aparta de mim, vós malditos. É isso que você vai ouvir naquele dia. São essas palavras. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença. Eu comi, fiz festa, reuni, porque é uma geração que só pensa em festa. É católico, é crente, só quer saber de comer e beber. Vai de fazer a obra de Deus, ninguém quer. Ninguém se levanta para pregar o Evangelho. Ninguém se levanta para visitar o doente. Ninguém se levanta para ver o necessitado como que está. Ninguém se levanta para falar de Jesus. Que Jesus está voltando. E diz que está fazendo a obra de Deus, enfiado dentro de 4 paredes. Está servindo a Deus. Põe uma Bíblia debaixo do braço, enfia dentro de 4 paredes. Sempre a mesma coisa. Só inventa festa. É congresso, é festa não sei para quem, aniversário não sei para quem, é congresso, é campanha. É uma geração de crentes que só quer saber de campanha. Achando que a campanha vai resolver a tua vida.
E não confia nem em Jesus Cristo mais, porque essa vez de festa. Ah, eu aceitei Jesus, já estou salvo. Ah, é? Fazendo as coisas que você anda fazendo? Todo tipo de festa maligna, mundana, você está no meio? Hein? E você acha que vai entrar pela porta? Vai entrar no reino de Deus? A porta é estreita. Se conserta. Se conserta enquanto você está vivo. Arruma a tua casa. São as mesmas palavras que João Batista pregava no deserto. Raça de víbora. Cobras. E detesta ouvir falar de Jesus. Comia, bebia, festa, para tudo quanto é lado. Ainda tem a enganação de dizer que eu faço tudo, mas eu vou para a igreja. Achando que a igreja vai te salvar. Achando que vai, só porque vai dentro da igreja, um tempo, tijolo de quatro paredes vai te salvar. Não vai. Acorda, torcedora. Acorda. É uma geração que vive para lá e para cá. Só está andando esqueleto. Só o esqueleto andando. A carcaça. Mas está morto. Está morto espiritualmente, vive morto. Porque não faz a obra de Deus. Não busca a presença de Deus. Eu vou para a igreja para sentir a presença de Deus. Eu vou para lá porque eu preciso sentir arrepio. Você tem que ter vontade de ouvir o ensinamento que te ensina a verdade, a realidade, para você ser salvo. Uma geração que quer, eu vou para a igreja porque tem festa. Eu vou para a igreja porque lá vai ter um almoço, vai ter janta. Eu vou para a igreja porque eu preciso sentir emoção, eu preciso sentir arrepio. Aonde que isso é presença de Deus? Uma geração emotiva, que precisa sentir emoção. Mas a presença de Deus não tem nada. Quem tem a presença de Deus vai fazer as coisas de Deus, vai pregar, vai evangelizar, vai visitar o necessitado. A palavra de Deus continua dizendo, e aquele dia ele vai responder o Pai da família, que é Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Ele vai dizer, digo-vos, que não sei de onde vós sois. Olha o que Jesus vai dizer. Os mundanos. Você mesmo é mundano. Você que anda fazendo as coisas que desagrada a Deus. Ele vai responder, digo-vos, que não sei de onde vós sois. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós todos os que praticam a iniquidade, que vivem o pecado, que vivem a idolatria, que vivem a prostituição. Não vê a hora de chegar no final de semana, não vê a hora de marcar seus encontros para prostituir, fazer a bagunça, e continua fazendo.
O marido traindo suas esposas, cheio de demônios, prostituído. Mulher largando suas esposas e prostituindo com outro homem, cheio de demônios. E quem prostitui, a Bíblia diz que está fora do reino de Deus. Quem vive na prostituição está fora. Está fora do reino de Deus. Os incrédulos, os abominados, os prostitutos, os feiticeiros, estão todos fora do reino. Está escrito na palavra de Deus, Apocalipse. Traidores, enganam seus maridos, enganam suas esposas. E diz que ainda quer ser salvo. E põe uma roupinha bonita e vai para a igreja com a cara lavada. Toma vergonha. Arruma a tua vida. Você vai morrer e a porta vai estar fechada, o reino vai estar fechado para você. E a Bíblia vai dizer que o próprio Jesus vai dizer: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Vós que praticam iniquidade e vivem no pecado, vai estar fora. E não adianta querer disfarçar. Não adianta querer outra solução. Vai estar fora. E a Bíblia diz que você é lançado no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. E vai estar queimando por resto da eternidade. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois, porque os dele ele sabe, porque a ovelha conhece a voz do pastor, que é Jesus Cristo. Aqueles que é de Deus, ouve a palavra de Deus, escuta a palavra de Deus e obedece. Esses são as ovelhas. E Jesus é o bom pastor. Esse que ouve a voz, ouve a palavra e obedece. Mas aquele que não ouve, aquele que não quer ouvir, aquele que tem ódio da palavra de Deus, essa palavra é para você. Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós que pratica a imundícia, a iniquidade. Você pensa que vai ser fácil? Ou você pensa que de qualquer jeito você vai estar no reino? Não vai. Porque as coisas de Deus é sério. Jesus não veio nesse mundo aqui e fazer tudo o que ele fez, sofrer, ser abandonado, ser humilhado, uma geração maligna. Ele veio para os seus, mas os seus rejeitaram. E não é diferente no dia de hoje. As pessoas continuam rejeitando Jesus, continuam rejeitando a palavra de Deus. E vai ficar fora. A porta vai ser fechada. E não vai ter purgatório. Você acha que você vai ficar purgando? Mentira! O diabo que inventa essas coisas para enganar. Cai fora! Aceita Jesus Cristo. Ou seja, já te aceitou. Apenas se entrega a Ele. Estou olhando na gravação. Se entrega a Ele. Que a palavra de Deus fala em Apocalipse.
21, 27. Apocalipse 21, 27 diz assim: e não entrará nela, ou seja, na cidade santa, não entrará no reino de Deus, alguma coisa que contamine, ou cometa abominação, ou vive no pecado, não entra. E a mentira, que vive na abominação e na mentira, faz as coisas erradas. Quantos vivem traindo sua mulher, ou a mulher traindo seu esposo, e chega em casa com a cara de quem não fez nada, mentindo, vive na prostituição. Mas a palavra de Deus fala, mas só o que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Somente aqueles que vão entrar no reino de Deus são aqueles que obedecem a palavra, aqueles que se oferecem a Jesus Cristo e decidem seguir Ele, ter Ele como seu único Salvador. Esse vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Mas se você não anda de acordo com como Deus quer, como a palavra de Deus manda, o teu nome não vai estar no livro da vida. O teu nome, se não estiver no livro da vida, você não faz parte do reino de Deus. Não faz. Não fará parte. Não vai entrar pela porta estreita. Esse aqui trabalha aqui. Mas só o que está escrito no livro da vida do Cordeiro. Quando você recebe Jesus como teu Salvador, o teu nome já vai estar escrito no livro da vida. Mas se você aceita em Jesus, mas continua indo para a festa mundana, fazendo as coisas erradas, teu nome não será escrito no livro da vida. Por isso, seus evangélicos, abre o teu olho. Pare de ir para assistir cantores gospel. Ouça as músicas mundanas. Então você, mas também vai estar fora. E a Bíblia diz, Apocalipse 22, 11, quem é injusto faça injustiça ainda. Se você é injusto, vai continuar fazendo injustiça ainda. E quem está sujo, se suje-se ainda. E quem é justo faça justiça. Quem está no erro, gosta de estar no erro e continua fazendo erro. São os justos. Mas você que é justo, a Bíblia diz para continuar sendo justo ainda. E quem é santo, se santifica ainda. Mas se você está fazendo as coisas de Deus, continua fazendo as coisas de Deus. Se santifica. Aparte desse mundo. Vive para Jesus Cristo. Porque Ele está voltando. E vai pegar essa geração de surpresa. E Ele diz, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Vai fazer a obra de Deus. Aonde que em festa mudança você está fazendo a obra? Aonde essas festas malignas do diabo você está fazendo a obra? Eu te pergunto, o diabo está te enganando. Ele diz,
Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Só tem Ele. Só Ele que pode te salvar. Respeita Jesus Cristo. Respeita. Ele não veio nesse mundo aqui para você continuar fazendo as coisas que você está fazendo. Vivendo a imundice que você está vivendo. Ele não pagou um preço caro para você estar vivendo da maneira que você quer. Se conserta. Aleluia. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, a sua vestidura no sangue do Cordeiro. Aquele que se purifica, aquele que abandona as coisas que lhe dão, aquele que não é separado para Deus. São os bem-aventurados. Mas aqueles que vivem na imundícia vai continuar vivendo na imundícia. E vai estar fora do reino de Deus. Vai estar fora. Aleluia. Para você ter direito da árvore da vida, eu posso entrar pela cidade santa. Somente os que vivem de acordo como Jesus Cristo manda, a palavra manda. São esses que vão entrar na cidade pelas portas. Ou seja, vai entrar no reino de Deus. A porta vai estar aberta para aqueles que vivem de acordo como Deus quer. Mas quem vive ao contrário, está fora. E a Bíblia diz, em Apocalipse 22:15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. É a lista que vai ficar de fora. Cuidado com o que você anda fazendo com a tua vida. Cuidado com o que você anda fazendo com a tua vida. Você que vive na iniquidade, no pecado, na mentira, na idolatria, na prostituição. Os cães são os roubadores, são aqueles que vivem enganando o pobre. E está cheio. Está cheio de enganadores. A lista é extensa. Mas Jesus Cristo, nada passa despercebido nos olhos de Deus. Nada. Nada passa despercebido. Jesus Cristo está vendo tudo. E a Bíblia diz em Timóteo, capítulo 3, versículo 2: e haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos e profanos. É o que mais tem. É o que mais tem. Homens amantes de si mesmos, avarentos, só pensa em enriquecer, guardar tesouro nessa terra. Homens vivem enganando os pobres, os humildes, as viúvas. Soberbos, só quer saber de si, só quer saber de enriquecer, e os outros que se viram
ingratos e profanos, vão estar fora do reino de Deus. Se conserta, porque Jesus Cristo está voltando. E a Bíblia diz em Atos 4:12, a Bíblia que diz, Atos 4:12, e não haverá salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importa que sejam salvos. Somente Jesus Cristo. Somente Jesus que o homem pode ser salvo. Não se engane. Não se engane. Porque o diabo está no porta do mundo. Ele está nesse mundo enganando o desobediente, enganando o que não quer saber da palavra. Mas o que importa é que a palavra diz. Jesus Cristo falou, pregue em tempo e fora de tempo. Mesmo que não querem dar ouvido, mesmo que não querem, pregue. Porque naquele dia eles não vão ter desculpa. Não vão ter desculpa que ninguém falou. Hoje você está ouvindo. E a Bíblia diz que não terá o culpado como inocente. Você já não é mais inocente. Você ouviu a palavra. Você não quis dar ouvido. Você já não é mais inocente. Então a condenação é certa. Porque desobedeceu a palavra. Não quis saber de Jesus Cristo. Deus não terá o culpado como inocente. Você já não é mais inocente. E não adianta virar a cara, disfarçar. Porque essa palavra, a palavra de Deus não volta vazia. Não volta vazia. Você não vai ter desculpa naquele dia. Onde todos vão ficar diante do Deus Todo-Poderoso. Ali, você vai receber a sentença final. Ou é céu, ou é inferno. Para você ser salvo, você tem que fazer por onde quando você está vivo. Se a morte vai chegar. Ninguém vai escapar. E depois da morte, vem o juízo de Deus. E a sentença vai ser dada. Você não tem mais desculpa. E as minhas mãos estão limpas do teu sangue. Se você não deu importância, o problema é teu. Eu fiz a minha obrigação. E que o nome de Jesus Cristo cresça. E que o Evangelho seja pregado a toda criatura. Aquele que crê e obedecer será salvo. Mas o que não crê já está condenado. É a palavra de Deus. Marcos, Evangelho de Marcos 16:15. Se conserva a tua vida. Arruma a tua casa. Que é a tua vida. O teu corpo é a habitação do Espírito. Se você faz a vontade de Deus, se você vive em obediência, se você vive fazendo o que Deus manda, vive de acordo com a palavra, o teu corpo é a habitação do Espírito Santo. Você quer, recebe Jesus, começa a seguir Jesus e fazer as coisas que Ele quer. É o Espírito Santo que habita. Mas quem vive na iniquidade, vive da prostituição, vive fazendo coisas erradas, na desobediência a Deus, não é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. É o Espírito do diabo. Você quer o Espírito Santo, faz as coisas de Deus. Receba Jesus como teu único e suficiente Salvador. E segue Ele. Uma geração que não dá ouvido.
uma geração que não dá ouvido. E Deus não terá o culpado como nós temos. Aquele dia você não vai ter mais como se explicar. Se você não deu ouvido, problema é teu. Mas aquele que a palavra alcançou, aquele que recebeu essa palavra e se converte dos seus maus caminhos, esse é um homem bem-aventurado. Esse vive Você é demais, hein? Mas a obra é do Espírito Santo, e essa obra do Espírito Santo está fazendo por isso que peço, Pai, que nesse momento você possa fortalecer cada dia mais, que eu receba, Senhor, o teu Espírito, o Espírito de ousadia, o Espírito, Senhor, de sabedoria, o Espírito Santo, Senhor, que habita dentro dele, que ele vai ser ainda, Senhor, em nome do Senhor Jesus, um profeta, um homem de Deus, um testemunho nessa terra, que a Bíblia fala que já é Aleluia. Deus abençoe esse jovem que está aqui liberto pela graça e misericórdia do Senhor. E é assim que nós temos que fazer. Receber Jesus Cristo como nosso Salvador. Receber o Espírito Santo de Deus. Esse será salvo. É o que a Bíblia faz. Aquele que recebe o Espírito Santo. Ele ouviu, já ouviu a mensagem, já se arrependeu, já tem Jesus Cristo na vida dele como seu único, suficiente Salvador, e é isso que nós temos que fazer. É isso. Ele
Nós somos testemunha de Cristo. Nós não temos mais nada nesse mundo. Nós não temos compromisso com esse mundo maligno, do diabo. Nós temos compromisso com o Senhor Jesus. Nós temos compromisso com Deus Todo-Poderoso. Porque Ele é fiel. E a salvação vem através do arrependimento e seguir Jesus na nossa vida. Arrependei. Arrepende quando Jesus está te avisando. Se entrega a Ele e volte para Ele. Porque Jesus Cristo está voltando. Ele é fiel para buscar uma igreja lavada e remida com seu sangue. Mas você que tem ouvido, deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Se você receber essa palavra, se converte. E converter, não é da boca para fora. Se converter é mudança de vida. A conversão é mudança de vida, de atitude. O que você fazia, não faça mais. O que você praticava, não pratica mais. Larga da cachaça, larga da prostituição, larga da droga, da maconha, se você quer ser salvo. Mas se você continuar fora, você continuar fazendo essas práticas, você está fora. Seja liberto. Seja liberto enquanto é tempo. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. O Espírito Santo possa te convencer. Que não sou eu que vou te convencer. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem de todo o pecado. Arrependei-vos, porque Jesus Cristo está voltando. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.
Glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus amado.
Ele já foi derrotado e a glória de Deus desceu aqui nesse lugar. Penso. Sabe o que ele começou a fazer? Quando começou a mandar eu. Ele só tá dirigindo agora. Ele tá preocupado com o almoço dele.
Começa a ler. Jeremias, Ezequiel. Muito bom também. E assim, como você pouco você sabe. Pouco não tem que passar por isso. Não importa se vai ficar aí. Receba tudo isso na palavra do Senhor, tá? Você vai ver Deus que Deus vai te usar, Ele vai te usar. É só se entregar. Acho que já deu falando para ele também, né? Já, Jeremias primeiro para ele, não é? Naquele que foi dado para Jeremias, hoje é para essa palavra. Jeremias agora, mas ele estava essa palavra se inscreva lá, e você vai ver lá minhas mensagens. Tudo bem? Bom demais. Vai, né? Que dificuldade pode ter? Só deu uma vez. Não, tu ficou aberto também. Vai bater assim, a hora que a pessoa estiver descendo, põe a mão aí. Oxe, Bi. Não, Não, vamos. Por quê? Não, vamos. Pega não. Ih! Você me conhece, né? Não, não sabe quem que é, não tá arrumada. Oxe!
Oxi, Bi. Ah, ela não gosta mais desse estilo, só vestido que ela sai. Tá arrumada. A paz do Senhor a todos, Deus abençoa. Graças a Deus, foi uma bênção aqui hoje em Santa Mercedes. Deus abençoa a todos, irmãos. Se inscreva no canal e que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Deus abençoe a todos nós.